Olá, bem-vindos ao meu canal Lupa Literária e hoje trago-vos uma obra muito fofinha de um autor japonês que está no top de vendas em Portugal, tanto na Bertrand como na FNAC, que é este livro que está aqui, muito giro, que é Os Meus Dias na Livraria Morizaki, um livro de Satoshi Yajisawa. Portanto, este livro foi editado em Portugal pela editorial Presença. Este livro é do ano 2010, mas só agora em fevereiro de 2023 é que a editorial Presença publicou este livro em Portugal. Portanto, o livro já tem uns aninhos, já tem 13 anos. O livro ganhou na altura do seu lançamento um prémio. O prémio diz aqui que é o prémio Prémio Chiyoda. Portanto, este livro ganhou um prémio e, inclusive, já fizeram um filme, quer dizer, este filme está disponível no YouTube para que qualquer pessoa possa assistir. O único problema é que o filme não está em inglês, não está em espanhol, nem sequer em alemão, que são as línguas que eu percebo. Portanto, o livro só está em japonês, portanto, é um bocadinho difícil de perceber. No entanto, se vocês lerem este livro, podem ver o filme e vão perceber do que é que se trata e vão perceber os diálogos. Se o filme for... eu vi um pouco do filme, não vi todo, mas se o filme... Comecei a ver o início e pareceu-me bastante fiel ao livro, portanto, se for fiel ao livro, vocês vão perceber o que é que se está a tratar no filme e vão perceber o filme. Portanto, este livro é de tradução de Marta Pinho, portuguesa Marta Pinho, que vai fazer uma tradução do italiano. Portanto, esta ilustração que nós temos aqui é de Elisa Menini, uma italiana. Portanto, esta é a versão italiana do livro. Portanto, a capa em japonês é diferente, não é esta capa. Mas nós temos esta capa lindíssima, que foi a capa que ficou em português, em italiano e em espanhol. As reviews que eu encontrei, as resenhas que eu encontrei foram precisamente porque também andei a pesquisar, andei a ver, porque eu sempre que acabo de ler um livro gosto de pesquisar sobre ele, gosto de pesquisar sobre o livro, gosto de ler as críticas ao livro e também gosto de pesquisar sobre os autores do livro. E relativamente a este livro específico, esta é praticamente a edição italiana, só por dizer, depois a tradutora vai ser a Marta Pinho, mas esta capa lindíssima é da ilustradora italiana, é super fofa, portanto, quando uma pessoa entra na livraria e o vê no top de vendas, dá vontade de comprar, para já dá vontade de tirá-lo da prateleira e ler a sinopse e ver do que é que se trata. E realmente a história faz jus a esta capa, porque é uma história muito fofinha, uma história que aquece o coração e, portanto, é uma leitura muito rápida, porque tem, nesta edição, tem cerca de 140 páginas, 139 páginas, portanto, lê-se muito rápido, é uma leitura muito rápida e é um livrinho muito querido, que para mim vou guardar com imenso carinho, e a leitura foi muito prazerosa. Queria também mostrar-vos aqui, porque no livro vem a foto do autor, o Satoshi. Este é o primeiro livro do autor, entretanto ele não escreveu mais livros, não tem mais livros, este é o seu romance de estreia. Ele tem 46 anos, nasceu em 1977 no Japão, onde ainda reside. Portanto, não temos assim muita informação sobre ele, apesar de que quando o livro saiu foi um sucesso no Japão, foi também best-seller e já está traduzido em 20 países e também tem vendido muito bem, é um best-seller, um dos livros japoneses mais vendidos atualmente fora do Japão. Se vocês são como eu, super curiosos e gostam de pesquisar sobre os autores e saber mais sobre os autores, lamento desiludir-vos, mas não há muita informação online sobre o Satoshi. E também, infelizmente, existe um Satoshi Yajisawa no Japão. Portanto, existe outra pessoa famosa com o mesmo nome do autor,
que é um compositor de música clássica, e então quando nós vamos pesquisar sobre ele, aparecem-nos montes de coisas sobre o outro Satoshi. Portanto, para nós que gostamos de pesquisar e gostamos de analisar depois o autor e escrutinhar a vida do autor, é um bocadinho difícil, não há muita informação online, ele só tem este livro, portanto essa parte é assim um bocadinho decepcionante. Passando agora aqui um bocadinho para a sinopse do livro, temos então a nossa protagonista, que é a Tatako, uma rapariga jovem de 25 anos que acaba por sofrer uma grande desilusão amorosa, também perde o seu emprego e fica num estado muito, muito triste, e recebe uma chamada do tio que a convida para ir morar com ele durante uns tempos para a livraria Morizaki. Portanto, este lugar, esta localização das personagens efetivamente existe. Portanto, no Japão, em Tóquio, temos esta rua, que é a segunda maior rua de livros usados em segunda mão, livros em segunda mão do mundo. É um lugar muito acarinhado por intelectuais, por leitores. Portanto, é um lugar de cultura, de saber, e tem diversas livrarias. É praticamente um paraíso para os leitores, não é verdade? É um lugar que o autor, onde o autor tem um grande carinho por este lugar, tem um carinho especial por este lugar em Tóquio, e então ele decidiu fazer então uma história em homenagem a este local. Portanto, quando a Takako vai para este bairro, para estar um tempo com o seu tio, não é? Ela vai habitar na parte superior da livraria, portanto, no resto do chão é a livraria em si, onde estão os livros, e no piso superior é onde ela vai habitar. Inicialmente ela está num estado muito letárgico, muito depressivo, está muito triste por tudo aquilo que lhe aconteceu. Eu diria que ela está mesmo num estado psicológico muito afetado. Portanto, dá para perceber que ela está a passar por uma depressão, ela passa os dias inteiros a dormir, ela tem um comportamento muito hostil para com o tio, não é? Que é um personagem muito fofinho, é uma pessoa muito querida, que vai tratá-la como se ela fosse uma menina, não é? E que vai fazer esta proposta numa forma de cuidar dela, de cuidar do coraçãozinho dela. E então ela vai morar com o tio, mas inicialmente, lá está, com este comportamento muito, muito hostil em relação ao tio, porque ela até tinha uma boa relação com o tio quando era mais nova, mas com o tempo esta relação perdeu-se, ela perdeu o contacto com o tio. E como o tio sempre teve uma personalidade muito, muito jovem, uma pessoa que não liga muito a aparências, uma pessoa que se apresenta de uma forma simples e até engraçada, ela não consegue levar o tio muito a sério. Acha que o tio é uma pessoa assim um bocadinho infantil, inocente mais, e então ela tem este comportamento hostil para com o tio, que é um amor de pessoa, que é um tio que quem nos dera a nós ter um tiozinho desses, porque é muito, muito fofinho, muito cuidadoso. E ele faz este convite precisamente para ajudá-la a sair dessa depressão, porque ela está efetivamente numa depressão. Quando ela chega ao seu quarto, não é? À sua habitação, o seu quarto está cheio de livros, são pilhas de livros, portanto é um bocadinho desarrumado e ela fica assim um bocadinho até chateada, não é? Agora vou ter que estar aqui a dormir nesta pilha de livros, acaba por arrumar mais ou menos o espaço e vai então habitar aí e irá então ajudar o tio, não é? Sem pagar aluguel, mas o aluguer da casa, mas ficando aí, a renda da casa. Portanto, ela vai ajudar o tio, mas como eu disse inicialmente, passa os dias inteiros a dormir, não quer falar com as pessoas, não quer muito contacto, não quer sair à rua, não quer falar com ninguém. Inicialmente até me irritou-me um pouco
a forma como ela tratava o tio, porque ele é tão acolhedor, tão querido, que de certa forma irritava-me. Achava que ela estava a ser um bocadinho infantil, mas também temos que perceber que ela estava mesmo numa situação muito depressiva, não é? Ela estava a passar por uma situação psicológica muito estressante e desafiante, e tendo em conta a situação emocional dela, é de certa forma justificável a razão pela qual ela tinha sempre este comportamento um bocadinho hostil com o tio. Gradualmente, ao trabalhar na livraria, a Takako vai conhecer outras pessoas, vai conhecer os visitantes da livraria, vai também, o tio um dia convence a Takako a sair da livraria e a ir a um café super cozy, um café perto da livraria, onde ela vai também fazer algumas amizades, e assim gradualmente ela vai se integrando no ambiente do bairro e vai se integrando com as outras personagens, vai criando ali pequenas amizades que vão ajudá-la aqui a melhorar o seu humor e o seu estado de espírito. Entretanto, ela vai finalmente num dia ter um encontro com um livro, em que ela está numa noite, que ela não consegue dormir, não consegue descansar, pensa até em ver televisão, mas ela para ver televisão teria que tirar centenas de livros e não está para isso. Centenas, não. Dezenas de livros, e ela não está para isso. Ela vai, tenta se entreter, está com uma insónia, e então ela decide pegar um livro para ler. E quando ela começa a ler, assim com pouco interesse, ela vai ter um encontro com este livro, e este livro vai transformar a forma como ela vê os livros e a literatura. Porquê? Porque a Takako é alguém que não diz que não gosta de ler. Ela diz que não gosta de ler, não tem muito interesse por livros, acha uma coisa muito chata, e para ela ir trabalhar numa livraria não era assim nada de interessante, porque ela não tinha interesse em ler, mas a partir do encontro que ela tem com este livro, vai haver aqui um clique. E ela, a partir deste livro, ela vai começar a ter interesse pela leitura. Ela vai entrar numa imersão, numa viagem imersiva com a literatura, que a vai ajudar. Mais do que qualquer outra coisa, a literatura, os livros vão, de certa forma, aqui ajudá-la a superar esta situação de depressão. E eu vi uma resenha de uma moça espanhola em que ela dizia que achava muito pouco credível esta situação da Takako, tornava a personagem pouco credível, porque isso não existe, de uma pessoa ter um encontro com um livro e ser transformada pelo livro e de repente virar leitora. Eu não podia estar mais em desacordo com esta opinião, porque isso aconteceu comigo. Portanto, eu lia livros mais relacionados com a minha área de estudo, lia um ou outro livro, mas não era uma leitora, não era apaixonada pela leitura. E um dos livros que me fez o clique, que me fez tornar-me apaixonada pela leitura e apaixonada pela literatura, foi o 1984, do George Orwell, que foi um livro que mexeu muito comigo, que me fez pensar, que me fez refletir, que levei dias a pensar sobre ele e quis conhecer mais e quis pesquisar mais sobre. Eu tive essa experiência e acredito que existam outras pessoas. Se aconteceu convosco, escrevam aí também nos comentários. Portanto, para mim é perfeitamente credível que a Takako, no meio daquele ambiente de livros e no meio daquele ambiente de pessoas que também leem, não é? E que demonstram um prazer pela leitura e que lhe passam o prazer que sentem em ler, para mim é extremamente credível que a personagem tenha começado a ler, tenha dado esse clique e tenha começado a ler e que tenha sido transformada pela leitura. E vamos ver isso ao longo depois do livro. Takako vai se apaixonar pela leitura, vai se apaixonar pelo livro, e os livros vão ter aqui um aspecto regenerador
que vão ajudá-la. É como se fossem uma medicina, é como se fossem uma terapia que a vai ajudar a sair daquele estado depressivo. Não só os livros, mas também o convívio com o tio e com os amigos naquele bairro. Portanto, ela vai gradualmente ultrapassar aquela depressão, aquele estado depressivo, junto do amor da família, do tio, dos amigos e também dos livros que vão ajudar a ultrapassar essa fase. E depois não é só a Takako que vai ser transformada por estes dias na livraria com o tio. Também o próprio tio vai ser transformado. E ela também vai passar a perceber o tio, vai se envolver um pouco mais na vida do tio e nas experiências que o tio teve. E isto vai melhorar a relação dos dois, que os dois passam a ser dois cúmplices, dois amigos, e vão-se ajudando um ao outro, porque o tio também é um homem muito solitário, está sozinho, a mulher abandonou, foi casado e a mulher abandonou, portanto ele está sozinho, solitário nesta livraria, portanto eles vão se ajudar mutuamente, e isso é muito bonito, e há uma parte do livro em que o tio acha que ela sofreu uma grande injustiça e que o tio vai tirar satisfações por essa situação que ela passou. E ela inicialmente não quer, porque ela é uma rapariga extremamente tímida, ela não quer essa situação, mas depois ela, ao fim, quando isso acaba e quando há um confronto e o tio a defende como uma sobrinha amada e querida, que ele tem que proteger, ela então percebe que tem alguém no mundo gosta dela, que cuida dela e que é capaz de lutar por ela e que fica chateado quando alguém lhe faz mal. E isso faz-lhe bem, sentir que alguém no mundo a ama e que alguém no mundo está ali para ela e que está ali para ajudá-la em momentos de crise e em momentos de tristeza e de solidão. Com este pequeno livro aprendemos também um pouco da cultura do Japão, aprendemos acerca de certos detalhes que estão aqui descritos no livro, que são muito interessantes. Por exemplo, ela no seu quarto ela tem um futon, que é onde ela se deita e onde ela dorme, e eu não sabia o que era futon, pensava inicialmente, quando comecei a ler o livro, pensava que era assim o género de um puff, mas fui pesquisar e na verdade o futon é um colchão que no Japão geralmente está no chão, que se usa no chão e que é bastante fofinho. É fofinho, ele por dentro, as pessoas podem introduzir vários tipos de recheio para ficar fofinho, tem por volta de 5 cm de altura. Durante a noite as pessoas utilizam para dormir e se quiserem optimizar o espaço, dobram o colchão e guardam. Isto para terem mais espaço na casa. Nós sabemos que no Japão as casas são muito pequenas. As casas são pequeníssimas, portanto, isto é uma mais-valia para quem quer aproveitar o espaço, não é? Portanto, aprendemos, não é? Aprendi o que é um futon, aprendi o que é um fossuma. Fossuma também referido no livro e não está traduzido, não é? É o mesmo nome, fossuma. É o género de uma cortina em papel, que faz a separação das divisões da casa. Portanto, há partes em que ela refere, não é? Que estão-lhe a tocar no fossuma ou que estão a falar atrás do fossuma. Eu também fui pesquisar e o fossuma é isso, é precisamente esta estrutura em que de madeira, só que está na estrutura total da casa, não é? Em que tem estas portas que deslizam, não é? E que é feito de madeira e de papel. É super interessante e fiquei a conhecer isso e não só isso, mas também fiquei a conhecer um pouco mais da culinária, não é? Porque também são referidos aqui alguns pratos japoneses que eu fui pesquisar a nível de sopas e é interessante conhecer um pouco mais da cultura japonesa através deste pequeno livro, mas que é tão rico, que nos ensina tanto.
Também nos ensina acerca de literatura, fala de imensos livros, imensos autores clássicos da literatura japonesa e dá-nos aqui então a conhecer alguns deles e quem tem interesse, não é? Quem gosta, e eu também fiquei interessada em conhecer mais, quando eu quiser ler mais sobre a literatura clássica japonesa, venho aqui ao livro, estão aqui vários autores, a referência de vários autores que depois podemos pesquisar e podemos conhecer. E eu costumo dizer que um bom autor é um autor culto, é um autor que tem muito conhecimento e que vai nos passar esse conhecimento. Com o livro nós podemos aprender, ou seja, vamos sempre aprender alguma coisa e isto é a distinção dos bons livros, os grandes livros, não é? Vão-nos sempre ensinar alguma coisa de muito útil, vão aumentar o nosso conhecimento acerca de, muitas vezes, de outras culturas, como é o caso do Japão. Portanto, é um livro muito cozy, é um livro com uma linguagem muito simples, muito singela, mas que tem uma história muito sólida e muito bem construída. Portanto, é um livro que é um paraíso para o leitor. Portanto, é um sítio onde qualquer leitor gostaria de estar, com livrarias à volta, um café super cozy, com um bom ambiente, um ambiente familiar, onde podemos estar a beber um café, onde podemos estar a ler um livro. É muito interessante, não é? E para nós que somos leitores, gostaríamos imenso de visitar esse lugar, não é? De ter este tio, não é? Que é assim tão fofinho e tão acolhedor, tão querido, e estarmos inseridos assim num ambiente tão regenerador, tão terapêutico. Este livro fala-nos da união familiar, fala-nos do amor da família, do amor regenerador da família, do amor dos amigos que nos ajudam a superar as situações e também dos livros que nos ajudam a evadir, não é, dos problemas da vida e que nos ajudam a superar certas situações. Em suma, todos nós gostaríamos de visitar e de passar uns dias na livraria Morisaki, mas uma vez que não é possível visitar o Japão, este livro é a possibilidade de visitar este cantinho especial. De momento estou a ler A Breve Vida das Flores, um livro francês, de uma autora francesa. Irei fazer resenha sobre esse livro. Portanto, eu adoro a editorial Presença. Este livro que estou a ler no momento, A Breve Vida das Flores, também está no top de vendas. E quando acabar, farei aqui uma review no canal. Portanto, escrevam nos comentários se gostaram do livro, se leram o livro já está há semanas no top de vendas, portanto, se já leram, comentem o que é que acharam, gostaram do livro, se têm vontade de ler, se ficaram com vontade de ler após ver esta review, esta resenha, escrevam, deem um like, façam a subscrição e vamos aqui então partilhar um pouco de informação e partilhar um pouco do nosso gosto pela literatura. A minha crítica literária fica por aqui. Obrigada e até à próxima!